Nesse vídeo eu vou trazer o passo a passo de como utilizar o novo simulador de financiamento habitacional da Caixa, dessa vez a versão completa dele. No vídeo anterior eu mostrei o simulador simplificado que em 1 minuto te traz uma noção do quanto você conseguiria financiar. Nesse aqui, o passo a passo. No final dele também eu vou fazer um paralelo com o simulador anterior que nós tínhamos, para a gente ver qual que é o melhor, tendo em vista que o simulador antigo ainda está disponível na data de hoje. Enquanto isso, você vai deixando a sua curtida aqui embaixo, se inscrevendo no canal e ativando as notificações para ficar por dentro de todo o conteúdo sobre o mercado imobiliário que eu trago todas as semanas nos vídeos aqui do canal. Bom, no link que vai estar aqui na descrição do vídeo, que é esse aqui, você consegue chegar nessa tela aqui onde você vai escolher o tipo de simulação que você quer. Na semana passada eu falei aqui da calculadora de poder de compra, que traz uma estimativa em 1 minuto do quanto você consegue financiar, e agora nós vamos falar sobre a simulação completa. Aqui a gente já viu uma diferença importante em relação ao simulador anterior. Ele tem algumas informações aqui que se tornaram obrigatórias, que é, no caso aqui, o CPF e número de telefone. Antigamente a gente só precisava preencher valor da renda e a data, né, quando você nasceu. Então vamos preencher aqui, vou colocar os meus dados e eu vou simular uma renda aqui que está intermediária entre várias linhas de crédito. E aqui você vai preencher as mesmas informações do simulador anterior, se você tem 3 anos ou mais de contribuição para o FGTS. Isso aqui é importante porque ele abre caminho para algumas reduções interessantes aí nas taxas de juros, e também se você tem mais de um comprador ou dependente. Vou deixar aqui sim também, mas não tem problema. Aqui já tem que fazer essa autorização, né, que é uma diferença ali. Pode ser que a Caixa fique ali te incomodando com mensagens, mas felizmente não tem o que fazer. E continua. Diferente do anterior, eles vão validar o seu celular, vão mandar um SMS. Você precisa pegar esse código aqui também. Então não adianta você colocar qualquer número achando que dessa forma não vão te incomodar, porque não vai funcionar. Aí aqui você vai ter que escolher os dados do imóvel. Imóvel residencial, que é a maior parte de vocês que seguem aqui o nosso canal. Vou falar de construção, que é um dos principais tópicos aqui pra gente também, mas a construção tem características muito parecidas com um imóvel novo, porque uma construção é um imóvel novo, certo? Então aqui o valor do imóvel, vou colocar também no limite aqui que envolve diversos programas. Colocar aqui na minha cidade, no meu estado de São Paulo, na minha cidade. Isso aqui é se você já adquiriu um imóvel, por exemplo, do programa Minha Casa Minha Vida, se você já participou de algum programa de habitação de interesse social. Então, nesse sentido, eu vou colocar aqui não, senão a gente não habilita o Minha Casa Minha Vida. E se você tem outro imóvel na mesma cidade, vou colocar aqui não também, lembrando que a partir desse ano a Caixa liberou financiamentos de mais de um imóvel, que não era permitido até o final do ano passado. E vou seguir aqui para o próximo passo. Então aqui você vai escolher a modalidade, então você observa que tem 3 linhas de crédito disponíveis, Minha Casa Minha Vida, o Procotista, que ele divide aqui, mas na verdade é o Procotista, e o SBPE, que é a linha de crédito mais tradicional. Aqui é importante ressaltar que foi atualizado recentemente os valores aqui do programa Minha Casa Minha Vida faixa 4 para R$13 mil de renda e para R$600 mil como valor máximo do imóvel, que deve ampliar bastante a participação de diversos imóveis nesse programa. Então eu vou escolher aqui o SBPE, que é o mais tradicional, e vou clicar em continuar. Aqui nós vamos ter um resumo da sua simulação. Aqui vai ter os dados pessoais e aqui os dados do imóvel. Então a gente tem o valor total do imóvel, o valor da entrada. Por que esse valor ficou alto? Porque aquela renda de 12 mil não é suficiente para prestação. Então a gente vai ver aqui embaixo o valor da prestação, e R$ 3.600 é o que limita 30% de comprometimento de renda. Então 30% de 12 mil reais, 3.600 é aqui onde o meu financiamento esbarra. E a gente tem opções aqui de seguro. Então observe que nem sempre o seguro da Caixa é o mais barato. Nesse caso aqui o da Tóquio Marine acabou sendo mais interessante, e não só na Caixa. Por exemplo, se você está lá no Itaú, no Bradesco, no Santander ou qualquer outro tipo de banco, você consegue escolher mais de uma opção. Ele sempre tem pelo menos 2 opções de seguradora para o seu crédito, e elas vão ser diferentes dependendo da sua idade, do seu perfil de risco para eles lá, do tipo de imóvel, da linha de crédito, o valor desse imóvel. Então tudo isso pode influenciar, então é importante você dar uma olhadinha aqui também.
E aqui você vai conseguir ver suas parcelas. Então, esse financiamento ele começa ali com R$ 3.599 e prestações decrescentes, porque a gente está falando de um financiamento com sistema de amortização SAC. Agora, você pode vir aqui em editar a sua simulação e escolher aqui outro sistema de amortização, mudar aqui, por exemplo, tenta colocar menos, sempre quando você coloca na price, a sua entrada pode ser menor, mas tem um ponto importante aqui, presta atenção. Isso daqui muda em relação à simulação anterior. A cota máxima de financiamento no SBPE, no sistema de amortização SAC, é de 80% e na price 70%. Então, na prática, o que muda na sua entrada hoje é muito diferente. Agora, quando você vem aqui e muda o programa, volta uma, você pode alterar aqui entre os programas. Vou pegar o Procotista, por exemplo, que está válido ainda, mas daqui a pouco acaba o recurso, como aconteceu no ano passado. Observe, 200 mil por quê? Porque a cota máxima de financiamento é 60%, mas olha a taxa de juros. A gente estava falando de uma taxa de 12%, agora é 9% ao ano, juros efetivo, né? E aqui embaixo você vai conseguir ver o custo efetivo total, que é o mais importante no seu financiamento. Aquele juros nominal, juros efetivo, é somente a base, mas você precisa considerar o custo efetivo total, que é o que de fato você vai pagar por esse crédito. E aqui ele fala, ó, inclusive, todos os custos do financiamento em uma única taxa anual, que inclui o seguro MIP e DFI e a taxa de administração do seu contrato. Voltando aqui também, vamos falar ali do programa Minha Casa Minha Vida, para vocês verem como é que fica, porque nesse cenário ele tem uma opção mais interessante. Olha, ele tem uma taxa de juros mais baixa, de 10,47 contra 12% do SBPE e 9% do programa Procotista, mas ele financia 80%. E desta forma, você tem, ó, nem bateu naqueles 3.600 que seria a limitação de renda. Lógico que aqui a gente já tem o cálculo pela price, então a gente já está mostrando que 80% na price te dá uma prestação mais baixa, mas se eu altero isso para saque, por exemplo, ele já bate naquele limite ali dos 3.600 em uma. Inclusive aqui ele pega o mais caro, né, a prestação mais alta para colocar limitação. Então, na prática, vai ter uma pequena diferença se você escolher ou a Tokio Marine ou o Caixa Residencial. E, inclusive, o que eu acabei de falar, em algumas situações a Tokio Marine pode ser mais barata, mas em outras a Caixa acaba se tornando. Então, você precisa avaliar para o seu caso especificamente, mas aqui a gente esbarra no limite aqui da renda e com isso o valor da entrada fica mais alto. Lembrando que aqui o objetivo é construção. Se for um imóvel novo, a condição é diferente e se for para um imóvel usado, também a gente tem taxas de juros diferentes, principalmente no SBPE. Olha quando a gente muda aqui para aquisição de imóvel novo. A gente tem uma taxa aqui para a construção de 12%, cai para 11,5% aqui, arredondando. E aqui embaixo ele te faz a seguinte pergunta: quer pagar menos juros? Consultar possibilidades. Então aqui ele pergunta se você tem ou aceita ter relacionamento com a Caixa. Se você aceitar, né, ter uma conta corrente ou sua conta salário na Caixa, ele te dá uma condição diferente. E se você está comprando direto da incorporadora ou construtora. Vamos colocar aqui sim, aqui, supondo que seja essa opção. E aí que ele abre novamente para ver quais são as opções. Inclusive, a gente tem opções diferentes, né? Essa opção aqui, que é um pouco diferente, e essa daqui também. Então, vamos pensar numa questão um pouco mais tranquila, que é essa daqui, confirmar seleção, e aqui a gente vai ver uma taxa um pouco menor. Ele fala a condição anterior de 11,49 e a nova condição 11,19. Isso você precisa avaliar também aqui embaixo o quanto vai impactar na sua prestação lá no final do seu financiamento, mas normalmente quando a gente olha no prazo mais longo, vale a pena você ter um relacionamento, desde que esse relacionamento não te onere mais do que a diferença que você vai ter na prestação. Então vamos supor que você tem uma mensalidade ali da sua conta de R$30 por mês, mas você tem R$15 por mês de desconto na sua conta, na sua parcela. Então nesse sentido, você precisa avaliar se faz sentido para você
ou não manter este benefício, mas muitas vezes ele vale a pena sim. E aqui embaixo você vai ver o quanto isso vai te impactar nas prestações. E é lógico que isso também influencia no custo efetivo total do financiamento que você vai ver aqui. E aqui tem um ponto importante que é a cobertura de cada seguro. Às vezes o seguro mais barato ele tem a cobertura mais básica de todos, que é obrigatório, danos físicos ao imóvel e morte e invalidez permanente, que são os seguros obrigatórios para qualquer financiamento dentro do SFH, mas a gente tem alguns seguros aqui com coberturas adicionais. E aqui eu normalmente acho interessante para quem utiliza são os serviços, por exemplo, de mão de obra hidráulica, limpeza da residência, que você pode utilizar até 3 vezes por ano, dependendo da sua pólice. Então, esse é um ponto que para algumas pessoas é válido. Quando a gente olha somente do aspecto financeiro, as coberturas básicas são suficientes, até porque elas são mais baratas. Então aqui a gente tem 3.453, a próxima já sobe um pouquinho aqui para 85, cerca de R$32, e aqui sobe mais um pouco ainda. E essas daqui, que é a Tóquio Marine e a própria Caixa, são as mais baratas. Nesse caso aqui, a Tóquio Marine novamente é um pouquinho mais barata do que o próprio seguro da Caixa. Agora, além de avaliar tudo isso que eu mostrei aqui para vocês, existem diversos aspectos que envolvem o processo de aquisição e financiamento do imóvel que podem trazer muito mais complexidade para que você realize o seu sonho e conquiste a sua casa. E é nessa parte que nós, aqui da Bragato, ajudamos você em todas as fases, desde o planejamento, que é, inclusive, a parte mais importante, analisando o imóvel, passando por todas as fases burocráticas desse processo, até as orientações importantes para que você consiga a aprovação do seu crédito lá na frente. E o mais importante, tudo isso de maneira totalmente independente. Para conhecer mais sobre a nossa consultoria imobiliária independente, fale com a gente através dos contatos que estão aqui na descrição desse vídeo, no primeiro comentário ou no QR Code aqui em cima. Agora, esse aqui é o novo simulador. Sobre o simulador anterior, eu já falei num vídeo faz um tempo aqui no canal, vou deixar o link para ele aqui na descrição, mas na minha opinião é muito mais simplificado, muito mais fácil, não tem essa questão de ficar validando telefone com SMS, mais rápido. Mas ninguém sabe até quando ele continuará disponível. Novamente, vou deixar o link aqui embaixo para vocês conferirem e se vocês tiverem qualquer dúvida acerca da simulação, deixa aqui nos comentários que eu faço o meu melhor para responder o máximo de vocês no menor tempo possível. Bom, pessoal, é isso que eu queria trazer para vocês no vídeo de hoje. Se vocês ainda não são inscritos aqui no canal, façam isso agora, deixem sua curtida nesse vídeo e compartilhem para que a gente possa ajudar o máximo de pessoas possível. Muito obrigado e até o próximo vídeo.